Estamos voltando com mais um Cara a Cara com BG. Continuando o programa da semana passada, nós vamos continuar conversando aqui com Fred Queiroz. Na semana passada, nós paramos na indicação de Henrique Eduardo Alves, candidato derrotado, de Fred para ser secretário da gestão Carlos Eduardo Natal. Fred, vamos continuar aqui nosso papo. Passou a derrota, você começou a ficar assustado, você tinha temor, mas você aceitou ser secretário de turismo na Prefeitura de Natal, indicado pelo MDB e por Henrique Eduardo Alves. E aí você começa seu relacionamento com o Carlos Eduardo e, ao mesmo tempo, a gente tem informações que o Ministério Público, devido à Operação Lava Jato, devido aos recursos de propina das empresas que abasteceram campanha no Brasil, né, devido à Arena das Dunas, uma série de situações que não só investigava a campanha, mas o próprio Henrique Eduardo Alves, que você estava muito ligado. Quando essas informações chegavam pela imprensa, o temor aumentava? Aumentava. Isso eu comentava em casa, né? Eu era muito preocupado, porque a minha preocupação não era comigo, era com a minha família e o que poderia acontecer com eles. E eu temia, eu sabia que isso ia chegar, porque as coisas iam avançando e a cada momento, assim, havia o foco do PMDB, do PT e havia o foco no PMDB. E a hora do PMDB estava começando a chegar. E as coisas foram aumentando até que houve a deflagração da Manos. Né? O impeachment de Dilma e a ascendência de Temer à presidência deu um suspiro? Eu não acredito, eu não acredito, eu nunca acreditei nisso. Eu nunca acreditei nisso, porque eu achava que, lógico, na hora que porque o PT ele tem o grupo dele. Na hora que houve o impeachment, em que Henrique também estava lá, Henrique foi ministro, inclusive começou com essas questões que foram, Henrique demorou a ser nomeado. Demorou a ser nomeado, foi um desgaste, mesmo assim ele insistiu. Bancou, né, com Dilma, depois aí houve a... Foi por raio de visão de novo. Exatamente, e aí o PT ia contra-atacar, tá certo? E Henrique era um dos alvos. E eu achava que poderia acontecer algo. Fred, a Operação Manos foi deflagrada no dia 6 de junho de 2017. Foi. Inclusive o blog do BG foi um dos que deu furo e eu fiquei, sou seu compadre, seu amigo, tenho orgulho de ser seu amigo. Né? Nossa família se conhece há muito tempo. Vi sua menina nascer, vi o outro pequeno. Eu fiquei em choque. Né? Antes de falar um pouco disso, nesse período aí de 2 anos, 2015, 2017, alguém chegou para você e disse, Fred, cuidado. Não precisa dizer se os personagens... Não, já houve gente, mas coisas que eu já imaginava, nenhuma novidade. Mas... Fiscalmente você se preocupou, você recebeu muito dinheiro, na sua delação você disse que sacava o dinheiro para pagar as despesas e o imposto não lhe deram de volta. Não. Que o que ficou pendente realmente foi essa questão dos impostos. E isso eu conversei com o próprio Henrique algumas vezes. Só Henrique, nós precisamos pagar esses impostos. Não, mas vai vir um recurso, vai chegar, esse recurso nunca chegou. Tem algum acordo de no cargo que você ocupou na prefeitura isso havia uma compensação? Não. Eu aceitei o cargo porque eu precisava. Essa é conversa de rua. Essa conversa de rua. Eu aceitei o cargo porque eu precisava. Minha empresa de 130 funcionários passou para 20 ou 30, não é? Devendo. Tem conta de campanha que ficou uma conta de 200 mil. Um amigo meu que eu tive que assumir, e ainda até hoje estou pagando essa conta, certo? Que é a conta que a campanha não chegou ao recurso. E a parte dos impostos realmente não foi resolvida. Isso eu conversei dentro do PMDB. Você passou a viver no fio da navalha. Exatamente. E é uma coisa que eu não desejo a ninguém. Ansioso, vivendo ali. Vai ser hoje, pode ser amanhã, enfim. No dia 6 foi, Fred. No dia 6 foi. Foi preso você, sua esposa e meu filho. E seu filho. Meu filho. Certo? Qual o momento, você já saiu de casa levado pela polícia sabendo que sua esposa e seu filho estavam presos? Sim, porque assim, eles tinham um procedimento, né? Eles tinham um procedimento... Você foi bem tratado? Muito bem tratado. Eles são pessoas educadas, são pessoas treinadas para isso, né? Foram na minha casa, nós ficamos... A Érica pôs lá um café da manhã para eles e tudo, porque na hora eles não dizem que a gente vai preso, tá? Eles falam... Começam a fazer busca? Ele diz que tem uma ordem de busca. E fizeram ordem de busca, a gente viu... Aí eu liguei a televisão e vi na hora que Henrique... Eu estava lá em casa quando eu vi que não estavam levando Henrique. Aí eu disse, eu vou. Para mim eu disse... Estou preso. Vão me levar. Mas não imaginava esposa e filho? Não. Aí eles me chamaram e
o que eu achei, assim, o que mais pesou foi na hora que diz, é uma preventiva. Preventiva não tem data de saída. Para a esposa e para o filho também eram preventivas. Também. E o que a gente achava, o que bate mais na gente, assim, pô, eles não têm nada a ver com isso. Por quê? Você se culpa por Matheus ter entrado nisso, Fred? Sim, rapaz. Foi uma... Porque a sua empresa estava com problema, você pegou a empresa do filho. Não, porque a gente sempre teve, eles sempre foram meus sócios. Eles sempre foram, eu sempre tive essas duas empresas. Não foi aberta para a eleição, não foi isso. A empresa eu abri para fazer, não, a empresa sempre existiu. Essas empresas a gente sempre teve, né? Então, assim, não foi uma coisa específica aberta para atender uma eleição, não foi isso. Eles eram meus sócios, mas não participavam da administração, quem administrava era eu. Então, assim, eu digo, no primeiro momento você tem uma explosão de raiva muito grande porque fizeram isso. Mas, na verdade, você analisando depois claramente, eles também não sabiam. O Ministério Público, como é que o Ministério Público ia adivinhar que Matheus, que Érica não tinham nada a ver com o problema? Sua vida recomeça depois do dia 6 de junho de 2017. A ficha caiu quando? No mesmo dia? A ficha caiu no dia, a ficha caiu na hora. E eu, nessas horas... Você disse assim, o que eu fiz da minha vida? Nessas horas, assim, eu sou uma pessoa que tem muito equilíbrio. Tem gente que se desespera, eu tenho muito equilíbrio. Até porque, assim, se você perguntar a mim se foi o pior momento da minha vida, não foi. O pior momento da minha vida foi quando eu descobri um tumor no cérebro e que fui para São Paulo, você sabe, e que entrei numa sala e o médico dizia que não sabia se eu voltaria. E eu estava na mão de outras pessoas. Eu estava lá por conta de 8 médicos que queriam tirar esse tumor do tronco cerebral. Então, foi o pior momento da minha vida e esse foi o segundo. Esse foi o segundo porque envolvia a minha família. Você estava vivo? Eu estava vivo. Sem risco de vida. E sabia que eles não tinham nada a ver. Eu tinha certeza que eles não ficariam lá. Isso aí eu estava convicto. E foi o que aconteceu. O juiz viu que realmente não tinha... Mas a gente que participou, assim, sua esposa foi detida, seu filho foram levados presos. Foi. E eles saíram no primeiro dia porque houve uma sinalização de que você poderia conversar. Não foi por causa disso. Não foi por causa disso. Eles saíram no primeiro dia porque no meu depoimento, pronto, é que o meu depoimento houve o depoimento de Henrique na audiência de custódia, e chegou a informação, Henrique permanece, não sai. Que ele achava que sairia. Nós nos encontramos lá e ele achava, não, vai na custódia, a gente vai dar tudo certo. Quer dizer, vocês se encontraram? Nos encontramos, ficamos na mesma sala em algum momento. E na audiência de custódia, o juiz me chamou primeiro. E aí o juiz perguntou qual era o que Érica desempenhava dentro da empresa e o que Matheus desempenhava. E aí eu contei e eles chegaram à conclusão de que os dois realmente não tinham nenhuma participação. Não foi sinalização. Sendo que você só soube que eles não iriam ficar no final do dia, não foi isso? Foi, porque a custódia foi quase... E aí veio um alívio grande? Total. A custódia só foi às 10 da noite, praticamente. Mas eu entrei e eu soube antes deles, que o juiz disse a mim, não, eu vou liberar os dois, vou chamar eles não vão ficar, vou liberar. Mas eles não sabiam. E eles entraram, aí ele disse, você pode ficar aqui assistindo, porque de praxe você não pode assistir, mas ele disse, mas fique aqui, porque eu vou liberá-lo, seu filho e sua mulher. E aí o juiz liberou, ela estava muito nervosa, teve que tomar remédio, baixou pressão, aquela coisa... Enfim, e você vê tudo isso é muito ruim, né? Você vê tudo isso é muito ruim. Mas deu aquele alívio na hora que eles foram para lá e a partir daí vamos começar a pensar no que fazer. Fred, e aí vem a primeira noite? Primeira noite. O cara dorme? Bruno, eu cheguei, nós saímos de lá num carro, Henrique Noto. Henrique foi para a academia de polícia. E eu fui para o CPD da Ribeira. Cheguei no CPD da Ribeira, dormi com 12 pessoas. Tinham 12 pessoas na cela que eu fiquei, que é uma cela especial. E tinha 12? Tinham 12. Especial porque eram realmente pessoas que eram mais questão de pensão alimentícia. Não tinha latrocínio, não tinha tráfico? Não, a Somália era lá atrás. E mais pessoas boas já estavam... A rádio sabia que eu ia e tal, e eu tomei 3 Rivotril, meu amigo. Eu digo, se quiserem me matar agora, pode me matar. Porque mas aí você acorda no outro dia e o dia é todinho reflexão. Não, aí acorda todo dia não. Aí foi um dia... Na verdade, a reflexão eu fui ter depois que eu saí de lá. Porque nesse momento todo foi um movimento muito intenso de pessoas. Indo lhe visitar. Indo me visitar, indo falar, família, advogado, que não era advogado, que eu não tinha nem advogado. Eu não tinha advogado. Né? As pessoas que trabalhavam comigo, pessoas amigas,
e indo e tal, e aquele movimento todo. E no último dia eu saí, e aí no terceiro dia eu saí e fui para o quartel da polícia. Aí no quartel realmente comecei a pensar e ver como é que eu ia resolver esta situação. Quebrado? Não, sem nenhum tostão em casa para nada. Socialmente destroçado. Totalmente. Marginalizado. Marginalizado, pancada preso, atrás de pancada. Mulher e filho e você. Ridicularizada, família ridicularizada. Rapaz, em algum momento você duvidou que poderia recomeçar? Não. Não. Você tinha convicção de que... Mas eu me sentia me afundando cada vez mais. Quando eu vi minha foto no Jornal Nacional, eu digo, pelo amor de Deus. Você hoje ri, mas foi um momento... Não, foi o pior momento. Foi o pior momento de todos. Que quando sai lá no Jornal Nacional, o William Bonner falando, de Henrique, falando no meu nome, eu estou morto. Fred. Eu não vou conseguir recuperar. Você ficou quantos dias presos? 19. 19 dias. De fato, houve procura ou você procurou e quando foi a delação? Olha, eu comecei primeiro a sofrer, primeiro fui tentar resolver um advogado, que eu não tinha. Eu fiquei ainda na primeira semana lá no quartel, que por sinal fui muito bem recebido, também pessoal muito educado e, enfim, tinha suas regras e a gente cumpria, mas as pessoas muito bem educadas e pessoas que a gente conhece, pessoas que nos conhecem há muito tempo, né? Você tem amigos dentro da polícia militar, eu também tenho, assim, às vezes os mesmos. Então, pessoas que nos conhecem sabem como nós somos, sabem que a gente não é um assassino, a gente fez uma ação que resultou naquilo. E eu... Que você sabe que foi errada. Sim, foi errado. Isso aí você não se... Mas a gente já sabe, isso aí eu já tinha a concepção de estar errado. Mas dentro de uma campanha de um amigo, você faz. O problema é que a gente não sabe a linha, né? Se envolve demais. Mas em uma campanha você perde a linha em todos os sentidos. Você perde a linha, às vezes, no marketing, você perde a linha na questão política, você perde a linha no final, você perde. Porque a campanha, você joga tudo. Mas vamos lá, você agora, foi procurado ou você procurou? E qual foi o momento? Aí eu fiquei raciocinando como ia poder resolver isso e aí eu... Faltando dinheiro? Tudo. E a empresa, ninguém sabia quem... Não, abandonada, porque você contratos sabe, porque você sabe que você teve empresa disso, que a gente tem uma empresa que tem um nome, mas o nome só não é o nosso. As pessoas nos querem lá dentro da obra, as pessoas confiam no nosso trabalho. Não é da empresa, não é a gente. Quem trabalha com serviço é igual quando você quer. Vai ajeitar o fogão lá de casa, chama fulaninho do fogão, você não sabe nem qual é a empresa que o cara tem. Serviço é isso. E a empresa é abandonada. Então eu disse, eu preciso resolver, eu tenho que sair daqui. Porque se eu sair daqui, minha família vai morrer de fome. Porque eu não tenho um pai, minha mãe é aposentada. Sua mãe mais de 80 anos. E a família depende de mim. Eu preciso sair daqui para reconstruir. Foi aí nesse momento que eu tenho força. Eu passei uns 2 ou 3 dias realmente muito ruim, e eu disse, mas eu tenho que levantar. Eu tenho que levantar e eu tenho que achar o caminho de recomeçar, porque esse povo depende de mim. E aí eu comecei a sofrer pressão de Érica, realmente pressionando muito, que ela estava muito nervosa, Seus muito abalada. Meus irmãos, todos moram fora, os 2 não moram aqui, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o último intervalo dos 2 programas com o Fred. Na volta vamos saber como foi a negociação da delação, a saída e o recomeço de vida dele até os dias de hoje. Estamos voltando para o último bloco dos 2 programas Cara a Cara com o BG, com o Fred Queiroz. Fred, e aí, qual foi o momento que você disse, vou contar, eu preciso sair daqui, minha família precisa viver? Foi, aí que aceitaram também? Não, aí eu disse, eu preciso ver, e aí minha mãe me procurou. Minha mãe foi lá, fez a visita, Fred, é o seguinte, você tem que resolver isso. Você tem um filho, você tem uma esposa, a família precisa de você. Você tem que sair daqui. E eu vou para casa e vou ficar esperando a notícia sua. Você mande um recado para mim. Eu estou aguardando o seu posicionamento. Ela deu uma ordem. Ela deu uma ordem. Certo? Foi nesse momento que você sensibilizou? Foi nesse momento que eu chamei e disse, chama o pessoal aqui.
Já tinham mandado o recado. Porque realmente ela disse isso e ela tem toda a razão, porque, assim, a família estava abaladíssima. Minha filha minha filha, Gabriela, foi quem abriu a porta para os policiais. Ela estava de camisola, até hoje ela sonha com os policiais invadindo lá em casa. Não invadem não, entrando, batendo na porta. Isso não será esquecido nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu hoje de manhã mesmo acordei escutando um sirene, não era. Enfim, então isso não passa. Isso não passa. Então, assim, então agora vamos resolver. E eu procurei, né, e nesses momentos os amigos, né, aparecem, né? A gente sabe, foi um momento de que a gente conhece muita gente. A gente tem poucos amigos, mas a gente conhece muita gente, né? E eu aprendi na minha vida a não exigir das pessoas o que eu não acho que elas não podem nos dar. E muitos se superaram nesse momento, outros ficaram aquém, mas a gente não, a vida é assim, você dá o que você pode. Eu acho que teve gente até que queria chegar perto, queria se aproximar, mas não podia, porque você fica numa situação marginalizada. E em Natal, você sabe, todo mundo tem alguma coisa... Você se sente marginalizado? Bruno, hoje mais não, porque eu... Você sente que tem preconceito em relação a você? Em alguns pontos, sim. Você se sente tratado de forma diferente por algumas pessoas? Sim, sim. E aí, qual foi o momento que você sentou e que chegaram a um acordo e que você... Não, eu procurei logo aí, nós decidimos o advogado, e o advogado nos procurou, que foi o doutor Eduardo Nobre, e o doutor Eduardo Nobre começou a conduzir isso aí na semana que eu fui sair. Quem diz e quem imagina que eu já entrei, não. Eu passei 12, 13, 14 dias preso para começar a conversar. E eu mandei algumas coisas e o advogado... Não, isso aqui não serve. O Ministério Público não aceitava. Isso aqui já tem, isso aqui não tem. Porque eu estava... E aí eu ia dizer, olha, ou você dá ou não tem mais nada. Aí eu dei 2 assuntos e a gente começou a conversar, e tanto é que nós ficamos até tarde num dia, e no outro dia de manhã nós finalizamos e eu saí à tarde, na sexta-feira. Final da tarde. No final da tarde. Então a negociação em Temeu dar errado, Fred? A saída? Rapaz, não, eu não temia dar errado, mas eu achava que poderia não dar tempo de sair na sexta-feira, por causa da questão do horário, do oficial de justiça. De ficar mais o final de semana. De ficar mais um final de semana, por causa do oficial de justiça e tal. E enquanto isso eu estava tranquilo. Nesse momento eu já estava em paz, porque existem coisas, Bruno, na vida que a verdade ela liberta. Sua consciência em algum momento doeu? Você se culpa por alguma coisa? Não, se culpar, você se culpa. Dizer que você se arrepende é muito fácil. Arrependimento eu acho que é nobre. É uma coisa nobre. Mas dizer que se arrepende é muito fácil. Mas não vai refazer, né? Aí é onde eu digo, você tem que aprender. É onde eu acho que você tem que aprender. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu aprendi. A vida da sua família começa a partir de 6 de junho. Eu entrei num exílio, tá certo? Você chama de exílio. É um exílio. Eu entrei num exílio dentro de casa, certo? Meus filhos, eu encorajei a eles irem para a rua. Eu os encorajei. Você se livrou desse exílio quando, Fred? 4 Aliás, meses. já se livrou? Já, um pouco, sim. Estou começando agora. Mas eu saí de casa no final do ano passado, quando eu promovi uma festa lá na cervejaria, foi uma tardezinha, foi a primeira saída depois de 4 meses. Você promoveu uma festa para o público, não foi para amigos? Não. Para ficar claro, cobrando ingresso. Como show, a gente é promotor de show, e nesse ponto aí, para esse recomeço, eu tive amigos que chegaram juntos, bons amigos, e a gente recomeçou, até porque as pessoas acreditavam no meu trabalho, as pessoas sabem da minha capacidade de trabalho, e eu fui em busca. E hoje eu trabalho 3, 4 vezes mais. Sua empresa hoje, a gente que tem acompanhado, vê que ela está bem, né? Você mudou o nome, você está lá dentro novamente. Eu já tinha até a ideia no passado de mudar o nome, por causa da questão de ter 2 empresas com o mesmo nome, isso era uma coisa... Da marginalização também, do serviço público. Eu já tinha, exatamente, e isso aí casou e a gente... Portas fechadas em algum serviço por causa dessa sua... Portas fechadas, muitas, mas reabri algumas. Tá, Fred, eu não vou contratar porque não. aconteceu isso.
Fred, se eu contratar, eu estou trazendo tudo que ele tem para dentro da minha. E, infelizmente, aqui em Natal, muitas pessoas têm medo. Mas você aprendeu a conviver com isso, né? Totalmente. Hoje eu convivo Respeito até as pessoas que eu esperava que pudessem estar mais perto de mim, que não estão, eu respeito. Fred, você disse que arrepender é fácil, não vai apagar o que você fez, é muito fácil. O que importa é você reaprender e recomeçar. Aprender a fazer. Mas o que você não faria, novamente? Participar de política. Isso você apagou? Paguei. Você diz com convicção que não volta mais? Não. Jamais. Quem está nos assistindo, você deixa essa mensagem também? Total. Porque a política, Bruno, ela só serve para os políticos. Isso eu aprendi. A política só serve para os políticos. Em algum momento, quando você estava lá junto ao poder, estruturado, muito serviço, isso deslumbrou? Não, porque eu sempre trabalhei muito, você me conhece, e quem me conhece sabe. Eu sempre fui muito voltado para o trabalho. Tanto é que com 16 a 16 anos eu já queria trabalhar. Então eu sempre fui voltado ao trabalho, muito trabalho. Eu não tenho medo de trabalhar. E eu acho que o meu foco sempre foi esse. Eu trabalhei naquele momento, no passado, lá atrás, porque minha empresa não estava estruturada, mas de lá para cá eu só voltei porque precisei. E estava dentro de um grupo político. Pensou em sair da cidade? Pensei. Vamos se mudar daqui todo mundo, Pensei. aqui não é mais o nosso lugar? Eu pensei principalmente em tirar meus filhos daqui. O desespero, ele passa, agora não, mas na época, passou a ser um companheiro, Fred, ou não? Não, o desespero não, eu tinha muita fé. Tinha muita fé de que as coisas iriam mudar e que eu conseguiria mudar isso. Da mesma forma que eu criei o problema, eu tinha fé de que eu conseguiria mudar. E aos poucos eu estou trabalhando nisso. Hoje quem não lhe entende, quem não absorve sua atitude de ter que falar, ter que delatar, para poder atender a ordem da mãe, para conseguir livrar a sua família, não é? Que julga do lado de fora, uma coisa como se fosse muito fácil. Qual a mensagem? A mensagem que eu digo que eu deixo é o seguinte: a gente tem tudo na vida, a gente tem saúde, a gente tem muitos amigos, a gente conhece muita gente, mas a gente só tem uma coisa que realmente importa, que é a família. A família é a coisa mais importante de um ser humano. E foi isso que eu quis preservar. Porque eu tenho um filho que está se formando agora em engenharia. Se você for puxar o Google no meu nome, você vai encontrar lá 30 páginas, tá certo? E foi uma das coisas que eu disse, eu não tenho saída. Isso você está preparado para viver até o fim dos dias com isso, não tá? Mas foi a coisa que decidiu que talvez esse fato ruim foi o que fez decidir que eu tinha que ir em frente. Porque eu digo, eu só tenho isso. Eu não tenho mais nada, eu não vou conseguir um emprego. Eu posso ter o melhor currículo do Brasil, quando o cara puxar meu Google, ele não vai me dar. Todas as empresas têm compliance. Não adianta. A minha vida está focada nisso. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho? Eu tenho lá mesmo algumas coisas e vou voltar a fazer o que eu sei fazer, que é a única coisa que eu tenho para poder sustentar minha família. Eu não vou conseguir um emprego. Agora, Fred, e isso eu não poderia fazer com meu filho. Agora você tem a leitura que Deus é muito bom para você, porque você com pouco tempo, Ele é muito bom, não. Com pouco tempo você se Eu agradeço todos os dias. Eu agradeço a Deus todos Talvez os tenha dias. sido um momento dramático, difícil, mas um aprendizado caríssimo. Mas me fez enxergar muitas mas que coisas talvez... e me libertou de muitas coisas. Você dormia muito bom, Bruno. Você dormia em paz, que eu sei de hoje de pessoas próximas que eu conheço, que não dormem em paz. Que estão como eu estava no passado. Por mais pancada que eu tenha recebido, por mais conta que eu tenha para pagar, com mais multas e... Financeiramente você tem vários problemas ainda, né? Muitos. Talvez problemas insuperáveis. Mas eu não tenho outra coisa a fazer, a não ser fazer o que eu sei fazer. Né? E eu não poderia condenar o meu filho. Porque eu deixar meu filho dentro de um processo de que ele não tem nada, no final, ele ia ser inocentado. Certo? E sem ter culpa nenhuma. Sem ter culpa nenhuma, mas ele ia passar 6, 7 anos marginalizado. Então, meu filho está se formando agora, ele ia arrumar um emprego aonde? Eu ia estar condenando um filho. Então, eu tinha que fazer isso. Então, quem não entendeu, ou quem me recriminou, ou quem tentou de me desmoralizar, né? Teve até um momento que tentaram me desmoralizar. E você deu uma resposta, né?
Tentaram me jogaram um vídeo meu elogiando Henrique. Faço a mesma coisa hoje. Aquilo ali é a pura verdade. Gosto dele, achei ele um cara sensacional. Disse, inclusive, no meu depoimento, que achei até que ele, politicamente, não estou falando questão processual. Questão processual, ele tem como se defender, ele tem advogados, ele vai mostrar ou não. Mas, politicamente, eu acho até que ele é um pouco injustiçado, porque eu rodei esse Rio Grande do Norte inúmeras vezes. Você não tem ódio no coração? Nenhum, pelo contrário, eu gosto muito dele. E digo o seguinte, sinto que ele é um pouco injustiçado, porque eu vejo, tem obra de Henrique em quase todo esse Rio Grande do Norte. Se ele tem outro tipo de problema, ele tem como resolver. E se ele tem como provar ou não, aí a justiça vai decidir. Então, assim, essa tentativa de desmoralizar, foi, para mim, só me fez crescer. E eu, hoje, trabalho, estou voltando, né? Os meus clientes eu abri novas portas e recuperei alguns. Quero lhe agradecer pela confiança. Você é a primeira entrevista que concede aí, pro cara a cara com o BG. Exatamente, é a primeira entrevista que eu depois falei. De todo esse processo depois traumático. de um ano e tanto, eu falei sobre isso, porque a ferida está fechando. Quero agradecer a você, a confiança, e dizer a vocês, amigos, foram 2 programas com Fred Queiroz. É um grande sujeito, é um cara bacana, passou momentos difíceis, mas Deus é grande e ele está recomeçando. E voltamos semana que vem.